presidente da Câmara, o que faz o Ivan? Veja, ele é um cara que foi eleito com base na extrema-direita, que prometeu a ele, que ele prometeu que ele ia votar a anistia, e em todo o centrão que veio com Lira. Então, ele não deixa de ser uma figura extremamente dependente do Arthur Lira. Tá? Veja o caso do Glauber, por exemplo, entende? É ali, vamos pegar, vamos pegar. Aí o que acontece? Ele, logicamente, fez alguns acordos com o governo que ele não cumpre e não será capaz de cumprir, porque a pauta ela endireitou o governo. Nesse momento, na minha opinião, vai ter que entender que não dá para contar com a maioria esmagadora, inclusive agora, na discussão do imposto de renda, entende? E na discussão do pacote aí que o Haddad queria fazer, entende? Quer dizer, ou seja, eles acordaram pelo menos alguma coisa, eles não estão a favor nem de taxar as bets, você está entendendo? Isenção fiscal que saiu naquela noite, eu dei risada na Diana, sabe por quê? O pessoal, eu, o Chico Alencar, quem estava lá, 3, né? Nós votamos contra todas as isenções fiscais do governo da Dilma, tá? Da Dilma, que falava em usar o PIS/COFINS para esses caras ficarem, entende? Ganhando dinheiro, não criando emprego, não tem balanço, nada de, não gerou renda nenhuma. E agora, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eles quiseram estender mais 6 anos, entendeu? 6 anos mesmos. Foi para 17 setores. E nós estamos aí com 600 bi de isenções fiscais. Você acha que esses caras vão querer deixar de mamar com os lobbies que nós temos lá, com aqueles representantes da população? Nós estamos chegando num ponto de estrangulamento, porque eles não precisam, através de 60 bi de emenda, muito mais ficar lá nas portas de ministério para dar dinheiro para prefeito para se reeleger. Então, eles já se empoderaram a tal ponto, eles foram tanto para a direita, porque a mídia brasileira também, que finge que é democrata, que defende os costumes, que defende contra o preconceito, etc., na hora da economia, elas são unânimes na mesma questão. Veja essa guerra do IOF, que você conhece melhor que eu, sabe quem é. Pergunta para o povão quem é que sabe o que é IOF, quem ganha com o IOF, entendeu? Agora, Ivan, a intenção final deles, o que é? Vamos primeiro ver qual que seria a estratégia do Lula. Não adianta negociar ministério porque não tem voto. Mas se tira o ministério, qual o risco que ele corre? Tem mais, certamente, é preocupante o que você fala, porque vai ter mais pressão, mais retaliação no Congresso. Só que isso está acontecendo já naturalmente, você está entendendo? Nós estamos há 1 ano e 3 meses das eleições. Então, o que acontece? Eles já viram que eles vão cair para o lado do candidato invernizado bolsonarista, porque o Bolsonaro não vai ser candidato, entende? Mas eles não sabem ainda quem é. E eles estão estudando a capacidade de recuperação do Lula. Está aí, saíram 2 pesquisas hoje da IPEC e agora o Datafolha, que eu acabei de ver aqui, que eu ainda não acho que o Lula está derrotado, não, pelo contrário, entendeu? Eu acho que ele tem fôlego para o que ele está apanhando, pela falta de mobilização de massa, pelo massacre de redes e pela unanimidade neoliberal da grande mídia, né? Eu acho que até que existe algum grau de resistência, de resiliência, e o nome do Lula continua sendo o nome nacional da política brasileira, entendeu? Então, essas pesquisas, o que deram? Olha, está ali o Lula com 28 e 40 de ruim e péssimo e 28 de bom e ótimo, o Datafolha agora, né? O IPEC deu um pouquinho pior, mas não é muito, essa elasticidade, pior do que o Datafolha, me pareceu ali, 43, eu não lembro agora dos números todos, entendeu? Ou seja, e você tem 31 de regular. Agora, Ivan, quando você faz essa pesquisa, você não tem um fator relevante aí, que é a rejeição ao candidato que vier disputar com o Lula. O Lula sozinho. Se tiver um candidato, esse candidato, além de
das avaliações positiva e regular de Lula, vai ter a rejeição desse candidato também. Essas pesquisas não dão porque não tem o candidato ainda, né? Não, é verdade. Mas tem a questão que é preocupante, né, Silvio? Porque os candidatos, você reparou que são todos da direita. Eles Sim. são todos da direita. Então não tem um do meio que você possa pensar em ganhar alguma coisa no segundo turno. Não existe isso aí. Entende? É quem já está com Lula, entende? Vai de Lula. E eles estão ali querendo Caiado, Ratinho. Esse Zema, então, é um horror Um horror. total. Horror. Né? E todos eles estão ali, mas esse não tem chance de ser. É o Tarcísio ou é alguém da família Bolsonaro, entendeu? Então, o que é? Todos precisam da família Bolsonaro, tá? Eles têm um plano B, que é eleger o máximo de senadores, falam até em 44. Quer dizer, eleger todas as figuras, essas figurinhas que eles conseguem projetar nas redes sociais, ou então são governadores, etc., ou ex-governadores, para fazer uma maioria parlamentar, para ameaçar, inclusive, o equilíbrio dos três poderes, entende? E entrar na questão do STF, porque eles estão criando uma ideologia de destruição do judiciário. E quem peitou para valer aí não foi às ruas ainda. Isso nós temos que reconhecer, nossa fraqueza. Entendeu? Então, o STF, de fato, está cumprindo um papel muito relevante nesse momento. Agora, cá para nós, essa pressão que os jornais. A Veja, coisa vergonhosa contra o Alexandre de Moraes, é uma Sim. espécie de antídoto para evitar que o Supremo, lá na frente, em caso de vitória do Tarcísio, estabeleça alguma resistência ao desmonte que certamente ele vai querer implementar no país. Né? Certamente. Olha, eu acho que nem pensar na CIF agora, com o que nós estamos vendo que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, entende? É inesperado. Eu estava olhando ali agora, cheguei agora há pouco de Brasília, entende? O que? Pegaram um senador democrata lá, jogaram ele no chão e algemaram ele, numa entrevista, uma secretária. O chefão de polícia da fronteira falou que ia mandar prender o governador da Califórnia, e o Trump falou que tem que prender mesmo. O sujeito, o xerifinho, vai prender o governador de estado, deportar milhares de imigrantes, deportar milhares de estudantes que só porque foram numa manifestação. Veja, nós estamos chegando, o cara está falando para um público interno. E isso me lembra muito Massachusetts, Mississippi em chamas. Não sei se você lembra ainda na época do racismo violento e tal. Eu digo para você, nos Estados Unidos ainda tem muita gente com a bandeira confederada, em casa ou explícita, entende? O Trump é isso, entende? É o supremacismo branco, entende? E gente que acreditou nele, inclusive latinos e negros, tá? E eu acho que o Brasil vai ser isso. Eles vão atacar o Supremo, entende? Eles vão atacar os movimentos sociais e o próprio Congresso, entende? Porque eles estão empoderados com uma ideia. Veja, a única contradição que surgiu aí foi entre o Trump, o Musk e o Steve Bannon, entendeu? Um batendo no outro. É um pouco incompreensível para a gente, mas o projeto de futuro que está colocado passa pelas mentes brilhantes da Califórnia, pelas big techs, entende? Pelo trumpismo e a ideologia de extrema-direita que irritou eles no plenário ontem, que eu fiz o link, entendeu? Dessa questão. Eles precisam da mentira, das fake news, do impulsionamento e do algoritmo das big techs para tomar o poder, tá? Para tomar o poder. Então, eles produzem essas excrescências, tipo o Carla Zambelli, que teve quase 1 milhão de votos aqui. Que loucura, que loucura. É insano, né? Então, o que está acontecendo? Nós temos que barrar isso a todo custo. Essa que é a questão. Agora, você vai me perguntar como? Eu acho o seguinte, em algum momento nós vamos ter que escolher batalhas, falar, essas daqui dialogam com o povo, entendeu? Não é o IOF, mas é você cortar piso de educação e saúde,
mudar a política do salário mínimo sob a pressão violenta do mercado e do seu Armínio Fraga também, que disse que votou no Lula, tal, entende? Não só. O mercado é cego e insaciável, ele quer extrair tudo. O agronegócio elegeu 300 caras, entende? Então, não é simples, quer dizer, você... E a ideia... Eu acho o seguinte, só a crise climática é que pode derrotar o agro, porque nós somos um país dependente, tem que parar de chover 5 anos no Cerrado, entende? Por causa da grilagem de terra, das queimadas, da mineração em terra indígena, lá para ter uma seca gigante que acaba com a safra deles, eles não têm soja para vender para a China. Aí eles vão ser punidos pela natureza, você está entendendo? Não pelo sistema, mas pela própria natureza. Parece isso, é de uma irracionalidade, quando você vê um Pedro Lupion, essas figuras que têm essa descendência, que o pai dele foi governador há 50, 60 anos atrás, você sabe. Exato, Moisés Lupion, entendeu? Com acusações gravíssimas, inclusive. Tá? O pai dele foi deputado lá várias vezes, e agora ele. Estão empoderados, inclusive pelos meios de comunicação, como a Bandeirantes, a Record e etc. Mas é um tal negócio, o agro é pop, a Globo também comprou, você está entendendo? Então, essa ideia de que eles estão, por exemplo, falando com um economista como você, eu tenho até medo de falar, mas LCI, LCA, CRA, CRI, entende? Espera um pouquinho, entende? Quanto foi o Pronaf desse ano? 475 bi na CIF. Eles ficam chorando, rapaz, o maior da história. Entende? Não tem jeito de conversar, porque tem uma questão, uma ideologização. Entende? Então, um cara como Fávaro, que é um cara deles, é do sistema, e etc., é hostilizado em qualquer. É hostilizado até na Comissão de Agricultura da Câmara, entende? Então, nós estamos vivendo assim um momento. É preciso que a população, particularmente das grandes cidades, entende? A juventude brasileira comece a tomar pé de que ou nós revertemos essa situação, e o exemplo é os Estados Unidos mesmo, os países que estão indo para a extrema-direita, com a xenofobia, com tudo isso, para que a gente consiga focar. Então, tem momentos que o Lula vai ter menos apoio na Câmara, mas aí vai ter que falar mais diretamente ao público. Entende? Na maneira dele, que é a potência dele, inclusive, entende? E isso não quer dizer que ele vai falar, xingar, nem nada, ele vai tentar manter o máximo de apoio racional ali na Câmara, mas com limitações, você sabe disso, entende? Quem foi da reforma tributária, eu fui. Eu digo para você, assim, rico não quer pagar imposto no Brasil. Vamos falar o português, claro. Eles não querem. E não tem racionalidade, entende? Parece que tem algum setor que acha assim, que não precisa de Estado, tudo é sanha arrecadatória, então você não precisa ter políticas públicas sociais, você não precisa ter um Plano Nacional de Educação, você não precisa ter o SUS, entende? Você não precisa ter um plano de moradia, e o dinheiro, entende? Eles jogam para a classe média. Quem fica assim com essa questão da classe média, na verdade, é a classe média. Quem fica com os impostos é a classe média, porque o povão, uma professora que ganha 5.500 paga até 27,5 de imposto de renda. Entende? Aí você vai ver essa proposta. O Lira já acatou, veja, ele não quer a compensação. Todo mundo é a favor de isentar até os 5 mil. Quando chega na compensação, empaca, entende? Empaca. Então já se fala em vez de 50 mil, juros e dividendos também, salários, já falando em uns 150 mil, entende? Pô, 150 mil por mês, gente, entende? Que é isso, o cara, se ele ganhar 750 mil, ele vai pagar 0,83% a mais de imposto, entendeu? Ele já paga um certo imposto. Mas é isso que eu estou te falando. Eles querem inviabilizar economicamente o que se chama o poder de Estado com o fundo público, entende? Eles acham que não tem que ter fundo público, privatiza tudo, só que na hora que chove no Rio Grande do Sul, 90%,
deputado do Novo, que acha que não tem que ter Estado, nem sistema, foi o primeiro a propor, entendeu? Uma figura execrável também, daqueles que da extrema direita, que não é nem neoliberal, como é que chama aquele austríaco economista, que ele foi pedir o cancelamento total da dívida pública do Rio Grande do Sul, 90 bi. Aí precisa do Estado, concorda? Alguém tem que socorrer os produtores do Rio Grande do Sul e tal, entende? Então, nós estamos nesse sistema que, na base concreta da correlação de forças, quem está ganhando são as redes e a grana, porque você elege 380, 400 deputados por aí. E aí você mantém um poder paralelo exorbitante, as coisas vão parar no Supremo, o Supremo ainda tenta acompanhar a Constituição e tem uma guerra contra o Supremo. Então, tudo isso vai levando a um desequilíbrio de poderes, entende? Que tende a um autoritarismo grande. Por isso é a hora de tentar reagir com as dificuldades que nós estamos de correlação de força.